Boa noite, tudo bem? Hoje, 9 de março, como o tempo passou rápido, né? 9 de março de 2021 e hoje nós estamos aqui mais uma vez no projeto Vamos Caminhar Juntos e nós vamos ter hoje a presença de um grande jornalista, o jornalista Adilson Ribeiro, que vai conversar conosco aqui sobre uma série de coisas. Eu vou botar meu fone que eu esqueci. A gente vai conversar aqui sobre comunicação, a gente vai falar aqui sobre... Hoje eu tô quieto. Mas eu estou ao vivo. Ele esquece que eu estou ao vivo. Um minuto, gente. Deixa eu botar aqui. Esse fone. Vamos aguardar. Ele já chegou. Deixa eu acenar. Já deve estar entrando, as pessoas também. Olá! E aí, vamos ver essa posição aí. Deixa eu ver aqui. Assim. Muito boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos que estão ligados no Instagram. Tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Aqui também. Vamos lá ver se o pessoal tá achando que tá tranquilo. Acho que sim. Eu vou ter um fone aqui também agora. Eu tinha esquecido. Certo. E Adilson, primeiro eu quero te agradecer por você ter aceito o meu convite para estar aqui nesse projeto, no qual eu denominei Vamos Caminhar Juntos. Eu fiz esse projeto pensando no que aconteceu com a gente no ano passado e agora também, né, a pandemia, em que ano passado eu pessoalmente me senti assim muito isolada, né? A gente via de um momento de muito trabalho, pelo menos para mim, que sou previdenciarista, que a gente vinha da reforma da Previdência, e de repente foi um ano que tudo foi para online, tudo se esfriou, e eu senti muita falta de ter conteúdos diferenciados no Instagram. A gente vê muita live, muita coisa, mas eu queria fazer uma mistura mesmo, sabe? Do direito com outras áreas. Então, por exemplo, aqui já passaram o professor Sodero, professora Elisa Caponcotti, outras pessoas também aqui muito importantes. Na próxima quinta-feira é a professora Adriane Bramante. E eu não poderia jamais esquecer de um jornalista, e a primeira pessoa que me veio à mente foi você, né? Até porque somos da mesma cidade, e logo de cara eu pensei, a minha referência de jornalismo para mim aqui é o Adilson Ribeiro, e vou convidá-lo então para essa conversa, que a gente vai misturar um pouco de comunicação e um pouco de direito. Então, eu quero já te agradecer por esse convite, né, que você aceitou, sei da tua agenda, que é bem apertada, e aceitaste assim, de plano. E queria te passar para falar suas considerações iniciais. Bom, primeiramente, parabenizar você pela iniciativa e agradecer pelo convite, pela lembrança do meu nome. Estou muito honrado de estar aqui, de falar para os advogados, de falar para o público em geral, mas principalmente para advogados, que é uma profissão que eu admiro muito. Eu gosto muito do direito, inclusive cheguei a iniciar a faculdade, mas à época não pude concluir o curso, mas eu gosto muito do direito, tenho um respeito muito grande por vocês, operadores do direito, e os operadores do direito, os advogados, são as pessoas que nos dão a certeza de que pode haver justiça, vocês nos dão segurança, vocês garantem a justiça. E eu tenho um respeito muito grande pela arte do direito em si, né? O advogado, ele é um profissional muito especial, ele precisa de um dom, né? Muito mais que uma vocação, precisa ter o dom
O dom, principalmente, de se doar. O advogado precisa ter empatia, não basta só simpatia, ele tem que ser empático, né? E, ao mesmo tempo, ele tem que ter um controle emocional muito grande, tem que ter inteligência emocional. E tudo isso faz do advogado uma pessoa especial. Tem que reunir tantas qualidades, ele tem que ser, às vezes, ousado, mas, ao mesmo tempo, tem que ser ponderado. E o principal é a missão. A missão do jornalista, que é garantir o direito e direitos, né, às pessoas. Eu fico muito honrado pela admiração que tenho por toda a classe, pela oportunidade de falar com advogados, para advogados. Muito obrigado pelo convite. Aceitei de bom grado, porque o projeto me é muito interessante. Eu acho o projeto muito interessante. Muito obrigada. A gente vai ter aqui também uma live com o Marcelo Gomes, que você conhece, um grande psicanalista, e vai falar um pouco para a gente também dessas questões das neuroses e tal, como a gente deve lidar com isso. Então, eu agradeço por você assim, gostar, né, do projeto, as pessoas têm aceitado e gostado também. E, assim, eu quero começar perguntando para você falou que já falou de dom aqui, né, do advogado, eu concordo com você. Às vezes, olha, lá quando eu era adolescente, né, aqui em Itaperuna a gente não tinha faculdade, não sei se você lembra disso, a gente tinha a FAPITA, né, que é a Fundação São José. Fundação São José. Isso. Que a Fundação São José, desde sempre, foi uma faculdade aqui na nossa cidade, né? Na época tinha, salvo engano, tinha jornalismo, tinha letras e contabilidade. Isso. Mas a gente não tinha aqui outras faculdades, a não ser a Faculdade de Direito de Campos. Uhum. E logo depois a Universo veio para cá também. E por causa disso, eu tive que ir para Niterói para poder estudar. Mas lá na faculdade, eu achava aquilo tudo lindo, tudo muito bonito, né? A gente vai para o tribunal do júri e realmente parece um palco, né? E de fato é aquela beleza do júri, de você falar, daquelas... Eu acho maravilhoso e já me encantei ali. Mas o meu lado foi para o lado do direito previdenciário, né? Eu acho que o meu dom mesmo, logo nos primeiros períodos da faculdade, eu percebi que era esse. E eu pergunto para você, quando você percebeu que você tinha esse dom para ser jornalista? Olha só, eu primeiro sou radialista, né? E nós, radialistas, jornalistas, hoje blogueiros, nós somos, antes de mais nada, comunicadores sociais. O jornalista, ele é um comunicador social. Você faz a faculdade de comunicação social com especialização em jornalismo e, durante um tempo, também houve a especialização em radialismo. Eu comecei no rádio como a maioria dos comunicadores no Brasil começou. Por gostar, por ter o dom para coisa. Eu me lembro que quando eu era criança, e até na minha adolescência, eu tinha mania de falar dentro da panela, sabe aquela coisa? Você pega uma panela, né, ou então um canecão, fala e tem o retorno da própria voz. Eu gostava de brincar assim, mas nunca alimentei a esperança e nem o sonho de ser radialista, porque achava que era algo muito além das minhas possibilidades. Achava muito legal. Sou de uma época em que nós tínhamos muito mais rádio do que televisão. A programação da televisão não começava de manhã como começa hoje. Começava por volta das 11 horas, meio-dia, e na cidade onde passei minha infância, que é Patrocínio do Muriaé, em Minas Gerais, a torre de repetição do sinal de televisão só era ligada 1h da tarde. Então, e o rádio tinha uma força muito grande. A gente ouvia a rádio o dia inteiro na minha casa. Para você ter uma ideia, nós ouvíamos até a Voz do Brasil e o Projeto Minerva, programas de notícia. O Projeto Minerva era um curso supletivo pelo rádio. Então a gente ouvia tudo isso. Eu cresci ali ouvindo os grandes comunicadores, idolatrando os grandes comunicadores.
mas nunca me coloquei na condição de alguém que pudesse ser radialista um dia. De origem muito pobre, de origem muito humilde, eu tinha sonhos assim muito pequenos. Eu sonhei, não, durante um tempo, eu sonhei ser cantor, mas eu percebi que eu era muito desafinado, né? Depois eu sonhei ser desenhista, e eu percebi que meus traços não eram muito bons, eu fui só eliminando, e terminei sonhando, olha só, em ser operador de cinema, aquele cara que passava o filme no cinema, hoje em dia é tudo digital, né? Ou cobrador de ônibus. Olha só como que meus sonhos foram se apequenando, né? Foram só diminuindo. Até que meus pais, eles tinham um parque de diversões, e eu ainda criança, viajando com eles, nós éramos baseados em Patrocínio, mas viajávamos pela zona da Mata Mineira, pelo sul capixaba, né? E pelo norte e noroeste fluminense. E um dia faltou um locutor, eu pequeno ainda, com 8 anos, né? Na época em que comecei a sonhar em ser cobrador de ônibus, fui substituir o locutor do parque. Voz de criança, mas eu sempre tive uma dicção boa, uma dicção razoável, e sempre, por ler muito, desde muito pequeno, eu sempre tive uma pronúncia razoável também, meu vocabulário era razoável. E aí comecei a fazer essa locução, mas era só para ajudar meu pai no parque. Aí um belo dia, eu estava lá em Patrocínio, já adolescente, prestes a completar 17 anos e desempregado, e nem tinha conseguido ser cobrador de ônibus ainda. O Moacir Filho, que é um radialista, um grande empresário da radiodifusão aqui de Itaperuna, que também começou fazendo locução no parque do meu pai, estava passeando em Patrocínio, me reconheceu e falou assim: Adilson, você tem uma voz boa, você não quer ser locutor não, cara? Moacir, locutor de parque até que eu quero um galho, mas rádio? Não, cara, vai pra Rádio Muriel. Eu falei, não, só tem fera. Não, mas eu vou arranjar um teste para você na Rádio Itaperuna. Aí virei radialista. E eu era, na época, aquele radialista que só tocava música, sabe? É o que eles chamam de disc jockey, que depois virou DJ, né? A sigla DJ. Mas era só aquela coisa de comunicação, vamos ouvir, acabamos de ouvir, que música linda, que música maravilhosa. Um belo dia me deu um estalo. Falei, eu não posso fazer só isso. Eu não posso só entreter, eu não posso só ficar aqui, né, entretendo as pessoas, falando, né, das coisas boas, tocando músicas. Eu quero participar da vida das pessoas, eu quero ser útil na minha comunidade. E é aí que nasce o jornalista. E aí eu comecei, né, primeiro a fazer notícias policiais, e na medida em que o tempo foi passando, eu fui me envolvendo com os problemas locais. Aí de repente eu me vi jornalista, fazendo rádio, mas fazendo radiojornalismo. Foi assim que eu virei jornalista, um comunicador de rádio, que antes só tocava música, só levava entretenimento, passei a levar o entretenimento, a informação, a notícia e a debater os problemas da cidade, buscando solução. Entendeu? Aí eu virei um jornalista, o meu estilo, né? O gênero que eu atuo no jornalismo é o jornalismo opinativo. Tem gente que fala assim, mas o jornalista tem que ser isento. Não. Tem o jornalista investigativo, tem o jornalista, no meu caso, que faz o gênero opinativo, tem diversas vertentes dentro do jornalismo. A minha é opinativa. Eu tenho muita dificuldade de fazer uma matéria e não dar a minha opinião. Hoje menos do que antes. O rádio é que me levou para isso, né? Porque as pessoas queriam minha opinião. Eu me lembro que eu fiz programa de rádio em diversos horários, e numa época eu fazia de 2 às 4 da tarde. Então, como era um rádio também jornalístico, todos os assuntos do dia, os colegas que me antecediam já haviam abordado. E eu buscava outros assuntos. Aí o ouvinte ligava, Adilson, você não vai falar daquilo não? Mas, meu amigo, isso aconteceu de manhã, todo mundo já falou, não quero ouvir você falar. Eu quero que você dê a sua opinião. E aí, né, o público também começou a cobrar isso de mim, e eu faço até hoje jornalismo opinativo. Então, na verdade, isso foi uma coisa orgânica, né? Tudo foi Sim. acontecendo para você, desde que você, ali o acaso substituiu alguém que faltou, acho que o destino, né? Se leva isso, vamos dizer assim. E logo depois, as pessoas, a sociedade em si, te cobrando ali a tua opinião, porque confia naquilo que
você entende, né, enquanto cidadão, enquanto jornalista, enquanto as suas opiniões políticas e também seus ideais, né? Eu acho isso muito legal, porque não sei se é uma tendência, pode ser que seja, não uma tendência, esse jornalismo opinativo ou não? Hoje é uma tendência, sabia? Como é que são as coisas, né? Quando eu comecei a fazer jornalismo opinativo, as pessoas se assustavam muito com isso. Que é isso, rapaz? Você não pode falar desse jeito, não, você é louco, vão te matar, né? Vão te processar. E processado eu já fui várias vezes, né? Mas a maioria dos processos que sofri, 99% deles, foram julgados improcedentes, entendeu? E eu perdi uma ou duas ações só, mas as duas eu perdi porque perdi prazo. E você sabe, como advogado aqui, a justiça não contempla os que dormem. Mas as pessoas me ameaçavam muito, né? E me amedrontavam muito, mas hoje não. Hoje, se você prestar atenção, nós estamos vivendo a era dos influenciadores digitais. E você só consegue influenciar se você opinar, se você der o seu toque nos acontecimentos. Hoje é mais comum, né, termos os jornalistas opinativos. Muito interessante. Eu sempre te ouvi, né? Sempre fiquei 20 anos fora da cidade e retornei a 5. Mas, assim, você vê, a minha referência sempre foi você pela tua atitude, né? Pela tua forma de falar e de se posicionar. Sempre está nas situações em que envolve o município, que envolvem questões importantes da municipalidade de Itaperuna, e região também, né? Então, o teu blog, ele informa demais, é um papel social também da informação, de levar a informação para as pessoas e dentro dessa opinião que é uma opinião pessoal, mas também deixa a margem que as outras pessoas concluam aquilo que cada um bem entenda, né? Enfim. Acho isso muito, muito, muito interessante. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Você lembra da tua primeira entrevista? Eu estava esperando que você fizesse essa pergunta e com medo. Gente, será que eu vou me lembrar? Será que eu vou me lembrar da primeira entrevista? Me lembro, sim. Eu estava na Rádio Muriaé e quando eu fui contratado pela Rádio Muriaé, eu fui contratado assim por um bom valor na época. Eu fui assim, a rádio entendeu que estava fazendo uma bela aquisição, entendeu? Eu era assim uma atração. A rádio entendeu que eu era uma boa atração. Eles me contrataram porque me ouviam aqui em Itaperuna e quando quiseram, a rádio estava entrando numa fase de comemorar o aniversário e aí me contrataram. Eu me lembro que eu fui cobrir na época, assim que cheguei lá, os 40 anos de uma loja maçônica de Muriaé. Uma loja maçônica com 40 anos, muito respeitada, né? Os maçons são sempre muito prestigiosos, né? Eles têm muito prestígio, a sociedade respeita muito. E eu muito jovem, né? Quando eu fui para a Rádio Muriaé, eu comecei no rádio aos 16, quase completando 17 anos, tá? Quando eu fui para Muriaé, eu tinha 18 anos, tá? E eu, muito jovem, eu me lembro que quando eu cheguei para fazer a primeira entrevista com o Venerável, eu ia fazer uma série de entrevistas, ele falou assim, manda entrar um jornalista que está aí fora para me entrevistar. E eu entrei. Aí ele falou assim, oi garoto, boa tarde, o que você deseja? Eu vou dar uma entrevista agora, porque eu vim entrevistar o senhor. Então, eu ainda muito jovem, né? E comecei com essa responsabilidade muito grande, levar para o povo de Muriaé e região a importância, né, da maçonaria, do que era ser maçom e toda a mística que envolve ser maçom, a história do bode, toda aquela carga de sobrenatural que jogam sobre os maçons. Meu Deus, que responsabilidade! E eu comecei a fazer assim, com medo, meio sem vontade, porque a minha praia era outra até então, eu só fazia entretenimento e tal. Me lembro também que nessa época
época em que fiz minhas primeiras entrevistas. A minha primeira entrevista foi com um venerável dessa loja maçônica. Olha que responsabilidade, aos 18 anos. E foi uma série de entrevistas. E nessa mesma época, na Rádio Muriaé, eu tinha um programa, e ele é todo dedicado à dona de casa e tal. E tinha um quadro chamado Fatos do Cotidiano. Isso era muito comum no rádio da época, né? A gente lia uma carta, teatralizava, dramatizava essa carta e no final eu dava um conselho. E o meu produtor é um advogado que você deve conhecer daqui de Itaperuna, que trabalhou no rádio também, doutor Paulo de Tarso. Né? O Paulo de Tarso era o meu produtor e nós elaborávamos juntos os conselhos. No final eu dava um conselho para aquela pessoa. E eu me lembro que certa vez eu fui almoçar numa pensão perto da rádio, aí um colega meu que já almoçava lá há algum tempo falou assim: vem cá, que a dona da pensão é doida para te conhecer, ela não perde um programa seu, ela acompanha os Fatos do Cotidiano. Quando a mulher me viu, né, moleque novo, 18 anos, assim, é você que fica lá no rádio dando conselho para os outros? Você nem saiu das fraldas ainda, moleque. Não. Então, as minhas primeiras experiências foram assim. A primeira entrevista aos 18 anos, assumi um programa de rádio, tinha assumido já em Itaperuna aos 17 anos, mas um programa de rádio com uma carga jornalística também aos 18 anos, lá em Muriaé. Acho que você tocou num ponto muito importante da questão da juventude, do jovem. E aí eu faço uma analogia ao jovem advogado. A maioria se forma muito cedo, né? Carinha jovem, né? E como é difícil, às vezes, você transmitir para um cliente, às vezes, a segurança necessária de que você está em boas mãos, né? Então, eu me lembro quando eu me formei, não vou falar se não é realidade, mas assim, já faz algum tempo, eu tenho 17 anos já estou atuando no direito, e eu me lembro que quando eu comecei, todo mundo falava assim: nossa, mas tão novinha, né? Tão novinha, aquilo ficava na minha cabeça, eu falava assim: gente, eu tenho que parecer mais velha. Então eu vou botar uma roupa que eu pareça mais velha, né? De repente as pessoas vão achar assim: poxa, ela tem mais experiência. E você veja que bobagem. Hoje, então, desde aquela época, já viu em você um brilho, o dom para aquilo, né? Para o jornalismo, para a comunicação. E a idade nada tem a ver. Eu acho que o tempo nos amadurece, óbvio, né? Nos traz experiência, nos traz o momento de saber falar, aquilo que você falou lá no início, que eu achei muito importante. O momento de saber falar, o momento de pausar. Essas nuances são muito importantes, né? E quando a gente está começando, às vezes a gente é muito eufórico, né? O advogado, principalmente, ele acha que ele vai sair da faculdade e ele vai mudar o mundo. Ele vai ser o super-homem que vai mudar os problemas do planeta. E não funciona assim, né? Cada vez mais a gente vê um judiciário difícil, né, de se atuar. A gente percebe um judiciário complexo. Eu, um dia desse aqui, conversando com um professor nesse projeto, eu disse que o processo eletrônico, óbvio, ele trouxe para a gente uma possibilidade imensa de um trabalho remoto, né, que hoje todos nós estamos em remoto, mas ele trouxe um distanciamento que eu sinto falta no fórum, nos corredores, de encontrar os colegas, sabe? Isso lá no Rio, aqui muito, né? Porque no interior todo mundo vai, se conhece, vai na salinha da OAB, toma um café, mas lá no centro do Rio, aquela coisa boa, sabe? Aquele fervo, aqueles advogados, aqueles corredores cheios de gente, eu adorava aquilo, assim, eu gostava muito. E hoje a gente vê corredores vazios, balcões vazios, justamente por causa do processo eletrônico, que eu acho que é um avanço, lógico, tem que ser assim, mas ele trouxe um esfriamento um pouco para a classe. A gente ficou um pouco mais separado, vamos dizer assim, não tem mais aquela coisa do advogado encontrar com o outro no corredor e bater um belo papo sobre um processo, sabe? Essas coisas ficaram um pouco mais distantes. Então, assim, eu sinto falta disso, né?
sinto falta. A tecnologia eu acho que veio para nos ajudar, mas assim, trouxe esse esfriamento. E eu queria te perguntar, Dilson, falando da questão da comunicação. Eu quero aproveitar esse gancho para falar. O meu assessor jurídico aqui no blog, o nosso advogado, o doutor Marlos Antunes, ele é também muito jovem. E ele me falou exatamente isso que você falou aí. As pessoas chegarem no escritório e falar assim, o advogado está aí? E você, tá, sou eu. E ele tem atuado maravilhosamente bem nas nossas ações aqui, ele tem nos dado um respaldo, ele tem nos transmitido uma segurança tão grande. Então as pessoas precisam entender que o cara é jovem, mas ele acabou de sair da faculdade, ele está com tudo vivo, forte e doido para mostrar serviço, entendeu? Então, a juventude não deve ser um motivo de preocupação achando que ele não vai te atender bem. Pelo contrário, ele está doido para mostrar que é capaz. Dá a oportunidade que vale a pena. Eu vivencio isso aqui no blog. O doutor Marlos tem nos ajudado muito. Mas a sua pergunta... Não, acho isso muito importante, porque os jovens advogados, eles sentem essa dificuldade, sentem essa barreira mesmo. E até de contratação, porque, veja... nós estamos sem prova da ordem por conta da pandemia já há algum tempo. O último exame seria no domingo próximo que passou. Não foi cancelado em virtude do estado pandêmico. Então, a gente está aí sem prova da OAB já, eu acho que quase um ano, um pouco mais de um ano. Muitos advogados deixaram de entrar no mercado de trabalho. E esses jovens todos estão aí esperando. Eu fico assim, gente, eles estão no limbo, né? Eles não são não podem exercer a profissão, né? E ficam esperando. Então, tem até uma mentoranda que ela ia fazer a prova da ordem no domingo e com o cancelamento ela caiu num desespero, assim, porque ela estava dando todas as chances dela, né? Poxa, eu vou passar, tô preparada, e agora, como vai ser? E agora a gente nem sabe quando vai ser, né? Nessa próxima prova, em razão dessas circunstâncias todas, mas dar a oportunidade para o jovem advogado é muito importante, porque quando a gente está no escritório, eu lembro muito bem quando eu trabalhava, eu comecei a estagiar no segundo período de Direito no Viva Rio, que é uma ONG no Rio de Janeiro. Então, eu trabalhava em comunidade diferente. Então, eu trabalhava na Rocinha, eu trabalhava em Santa Gala, Bom Pavãozinho, Santa Marta. Então, a gente subia a comunidade para levar lá... E ali você já fazia o previdenciário ou atuava? Já fazia, porque me destacaram para um posto, porque eles fizeram um convênio, o Viva Rio fez um convênio, olha só como são as coisas. O Viva Rio fez um convênio com um posto do INSS na Zona Sul do Rio de Janeiro. E me chamaram para ficar lá atendendo, falaram, você tem um perfil todo para atender idoso, tem paciência e tal. Novinha, segundo período da faculdade. Porque aí topo, bora. E era toda quarta-feira. Era uma vez por semana, nos outros dias eu ia para Santa Marta. E aí, e era ótimo. Eu adorava, porque eu aprendi muito com as assistentes sociais. Até que eu tinha 2 coordenadores, eram 2 advogados, né? Eu lembro que uma foi para Macaé, que ela passou numa prova profissional de justiça, e o outro advogado foi destacado para um outro núcleo, e eles me convidaram para ser coordenadora desse núcleo nesse posto do INSS. Eu fiquei ali como coordenadora e me colocaram um estagiário para trabalhar comigo lá. Então foi um período muito bom. Eu fiz convênios com a Defensoria Pública na época. E aí, o que a gente fazia? A gente conseguia ofícios de gratuidade para aquelas pessoas que não tinham condições de fazer procuração, muitos idosos, né, às vezes acamados no hospital, tinha que fazer procuração. Aí a gente ia lá com o ofício da defensoria, conseguia. Então, a gente fazia esse atendimento social, assim, foi muito bom. E aí, na faculdade, era optativa, né, direito previdenciário, mas eu optei e fui fazer, eu já estava apaixonada por aquilo, e foi assim, e
sai da faculdade, a primeira ação foi direito previdenciário e assim foi a vida, foi se encarregando de levar, né? Então, muito, muito bom. São esses acasos, né, que a gente fala, que acontece com a gente, que vai levando o caminho da gente, né? Caminhando que se faz caminho, como se diz o poeta espanhol. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Sobre comunicação. As pessoas os colegas me fizeram algumas perguntas, vamos dizer assim, para eu te fazer. Okay. Então, sobre timidez. Muita gente é tímido, é advogado e é tímido. Então, assim, hoje eu entendo que aqui no meu escritório eu tenho a parte processual, eu tenho gente que faz coisas para mim na rua, né? Tenho audiencista, tenho uma parte de cálculo, que a gente faz aqui, questões de cálculo. Então, assim, eu setorizo. E eu vejo habilidade, né? Então, assim, poxa, fulano tem habilidade de falar, de uma audiência de instrução, uma coisa mais pesada e tudo mais. Mas as pessoas me fizeram a seguinte pergunta. Timidez, às vezes elas chegam no local e não tem essa percepção de que, poxa, fulano não tá cru ainda para ele, de repente, fazer uma sustentação oral, por exemplo, né, que seja em juizado, vamos supor. Né, não vou botar lá nem no tribunal, que seja em juizado. Ele ainda está cru para isso. Existe alguma técnica que a gente possa esconder um pouco essa timidez? Existe. Existe, e eu nem sei bem se é técnica, eu acho que é algo intuitivo, tá? Eu vou dizer uma coisa aqui, que sempre que eu digo, as pessoas acham que eu estou fazendo tipo, né, que eu estou de brincadeira, mas eu sou tímido. Eu sou tímido. Eu sou um tímido, é mais ou menos, como é que eu vou dizer isso, gente? É mais ou menos como aquela pessoa, por exemplo, que venceu o vício do álcool, ela não deixa de ser alcoólatra, né? Então, o tímido, ele não deixa de ser tímido, ele aprende a dominar a timidez, tá? E a timidez, ela, às vezes, em muitos casos, ela acaba sendo útil, né, na nossa vida, porque ela nos leva a sermos precavidos, né? Por causa da timidez, somos precavidos. Mas como é essa técnica de dominar a timidez? Primeira coisa que a gente precisa entender: o público diante de nós, no meu caso, por exemplo, uma plateia num parque de exposições, que eu nem sempre estava no rádio, eu fiz muito apresentação de festas. Uma plateia num parque de exposições, ela não está ali para te examinar, para te julgar, nem para te analisar. Ela até vai acabar fazendo isso, mas você não pode ter isso em mente. Ela está ali para te assistir. Tá? E se ela pode perceber que você é tímido, mas porém reconhecer que você tem segurança e domina aquilo que está dizendo. Tá? Uma vez que ela percebe que, apesar da sua timidez, é como quando você tem alguém diante de você e que você sabe, esse moço aí é competente, ele é um bom profissional, ele é um bom advogado, porém ele deixa transparecer a essência humilde que ele tem. E isso acaba angariando simpatia para ele. A timidez é a mesma coisa, né? Ele chegou timidamente, mas olha só, ele acabou dominando a plateia, como é que são as coisas, ele foi de mansinho. E a pessoa até entende que isso é técnica e não é timidez. Como foi que aconteceu comigo? Eu trabalhava no rádio, e no rádio a gente ali no estúdio, imagina quem está nos ouvindo, e o rádio, a tela, né, do ouvinte está na cabeça dele, e você tem que despertar isso, descrever as coisas, né? Quando você faz uma reportagem no rádio, você tem que descrever
né? Esse carro aqui é um carro vermelho e ele bateu num carro azul, é um DKV. DKV é aquele carro chatinho, antigo, tal. Você tem que descrever para quem está te assistindo. Você vai, por exemplo, a gente cobria carnaval antigamente. Está na Avenida a Mocidade da Vinhosa de Itaperuna, nas tradicionais cores verde e rosa. No seu abre-alas, ela traz uma representação do Morro do Cristo com as torres de comunicação. Aquela mais alta está à direita da estátua. Você tem que contar, descrever. E quando você está diante da plateia, é diferente. Você vê na hora a reação da pessoa. Você está no rádio, é mais tranquilo, né? Você domina a timidez, ninguém está te olhando e você fica mais tranquilo. Agora, quando você está em público, no caso do advogado, no tribunal, dependendo, por exemplo, se for um tribunal do júri, né, dependendo do crime que esteja sendo julgado, a plateia vai estar repleta, né? E as pessoas estão cheias de expectativa com relação àquilo que você vai dizer. Como que aconteceu comigo? Eu estava fazendo, né, uma exposição e eu não conseguia no palco o mesmo entusiasmo, a mesma empolgação, o mesmo estilo contagiante que eu conseguia no rádio, de envolver as pessoas. E eu ficava só naquela, né? E agora, senhoras e senhores, a grande atração da noite, o cantor fulano de tal. E eu achava isso é muito pouco. As pessoas que vêm aqui, elas esperam mais do comunicador que está aqui no palco. Elas querem, enquanto esperam pelo artista, alguém que as mantenha entretidas e se divertindo. E aí o artista também precisa de alguém que prepare o público para ele. E aí foi numa festa em Campos, né, em Campos dos Goitacazes, uma exposição grande, maravilhosa, o público lá é gigantesco, e eu peguei alguns discos que eu tinha, que as gravadoras mandavam para as rádios para fazer um sorteio e levei. Falei assim, eu hoje vou fazer uma espécie de chacrinha nisso aqui, vou ser meio Silvio Santos, eu não posso mais ficar, né, parado aqui, dominado pela minha timidez. E fui para o palco e tremia como vara verde, comecei a brincar com as pessoas. Quando eu dei por mim, o público estava nas minhas mãos. Eu mandava aplaudir, eles aplaudiam. Eu mandava rir, eles riam. E aí, o que acontece? Como é que você se sente nessa hora? Você se sente como o dominador? Como quem sabe tudo? Como quem manda em todo mundo? Não. Aí é que está. Se você achar que você é quem domina, que você é quem manda, que aqueles que te assistem são macaquinhos de imitação, você vai cair na armadilha de se tornar arrogante. Daqui a pouquinho, isso passa a ser arrogante, você passa a ser chato, né? Ninguém gosta de ser dominado, a pessoa até pode ser dominada, mas a partir do momento que ela descobre que é dominada, ela fica arredia, ela te evita. Então você tem que buscar parecer parte da plateia. Tá? Quando você brincar com alguém na plateia, você se colocar na mesma condição que ela. Isso já aconteceu com você? Comigo também. Com um amigo meu também já aconteceu. Não é só você que é assim, não. Então, envolver a plateia e fazer parte dela. Mas como que o advogado faz isso? O advogado pode fazer isso primeiro porque ele domina. Ele aprendeu as técnicas na faculdade. Ele domina as leis, os códigos, os artigos. Tecnicamente, ele é o senhor daquela situação. Mas emocionalmente, ele não é. E aí é do jeito que ele vai levar para o juiz, para os jurados, para a plateia que ali está, a situação que tecnicamente ele já dominou. Então, o grande segredo da comunicação, na minha opinião, é você trazer para o costumês o português. Pega o português, né, e traga para o costumês. Né? Você pode falar assim, depois de amanhã, ele virá aqui e contará para vocês tudo isso que eu estou dizendo para vocês agora. Em vez de fazer isso, diga, olha, amanhã ele vai estar aqui e ele vai dizer para vocês direitinho como tudo aconteceu.
Ele vai te explicar. Então, quando você percebe que não é rebuscar o seu linguajar que vai te tornar um comunicador, é se fazer entender, é se colocar no mesmo plano, no mesmo nível do seu espectador, para que ele se identifique com você, que vai fazer de você um grande comunicador. Não é um cara que domina as massas, você vai ser um cara que interage, que participa, que se torna parte do público. Eu tenho observado ao longo da minha vida de jornalista, eu cobri vários julgamentos, e eu observei que de uns 20 anos para cá, o júri, os juízes, os promotores já não se impressionam mais com aquele estilo teatral dos advogados de antes, né? Que encenavam, que choravam, que davam soco na mesa, né? Tinha muito isso. Puxa, aquele advogado é um artista, né? Hoje não, se ele se mostra artista, é um fingido, é um falso, é um dissimulado. Agora, quando ele busca demonstrar empatia ao passar a informação para o público, ele ganha a confiança do público que está ali presente, ele ganha a confiança dos jurados e ele é respeitado pelo magistrado que ali está, entendeu? Isso eu fui captando. Eu não cheguei a concluir o curso de Direito, mas como jornalista cobrindo eu percebi isso. E quando você me convidou, eu falei, como é que eu vou falar para eles a minha técnica, o meu jeito? Tá? Ah, mas Adilson, você tem um dom natural para ser comunicador. Você tem talento. Eu sou advogado, eu domino as leis, eu domino os códigos, domino os artigos, eu sei de tudo, tenho tudo bem memorizado, mas eu não tenho o dom de ser comunicador. Isso pode ser aprendido. Isso pode ser aprendido, isso pode ser desenvolvido. Ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de colaborar com alguns estreantes e eu percebia que muitos deles não tinham a capacidade de se comunicar com facilidade, não tinham o dom, não tinham o talento, mas eu passava para eles determinados macetes, técnicas, né? Olha, faça assim. Você não tem facilidade para identificar, fazer a leitura do público e adaptar sua linguagem ao público, mas você pode usar determinadas técnicas. Para essa plateia, use estes chavões. Para esta plateia, use esse linguajar. Para essa plateia, carregue um pouco mais no coloquial. Para essa plateia aqui, seja mais clássico. Então, eu tinha essa oportunidade e passando experiências para esses companheiros que não tinham mesmo a habilidade de comunicador, não tinham a comunicabilidade na essência, mas eram boas vozes, boas dicções, bons vocabulários. Passando algumas técnicas, eles se tornaram bons apresentadores, entendeu? Eu confesso que eu tive experiências muito boas em apresentações, em programas de rádio, em programas de TV. E nada, veja bem, eu sou um cara tímido, tá? Em vários momentos da minha vida, vários momentos que eu poderia ter feito um portfólio para mim, um grande álbum de apresentação, eu não o fiz por insegurança. Eu não chamei, naquela época a gente usava chamar fotógrafo. Eu deixei de fotografar grandes eventos que eu acabei realizando por não acreditar que eles seriam grandes. Eu não sou capaz de fazer grande coisa, vou mandar fotografar o meu fracasso. Mas com medo de errar, eu caprichava tanto que, graças a Deus, fiz bons eventos. E descobri que eu sou tímido, eu sou inseguro até o momento em que eu pego o microfone e que ele é ligado. A partir daí, não é que eu domino a situação, eu me sinto seguro. O microfone é uma trincheira, o microfone é um escudo e, ao mesmo tempo, esse microfone, ele passa a ser, para mim, uma flecha, né, que eu vou lançar para alcançar as pessoas, entendeu? Ele passa a ter braços que vão trazer as pessoas para perto de mim. Isso, com o tempo, a gente vai adquirindo. Botou o microfone na minha mão, eu fico tranquilo, eu fico à vontade. Então, aquele que talvez não tenha a habilidade para a comunicação, mas se ele desenvolver uma técnica, ele consegue dominar. Olha, essa questão de trazer o português, né, para o costumês, para o usual,
é um negócio fundamental. Eu me lembro que uma vez, na primeira na eleição do garotinho para governador, eu fui entrevistá-lo ao vivo para a Rádio Itaperuna, e aí eu falei, olha só, olha que comunicador que é esse garotinho. Olha que lição que ele deu. Você, garotinho, a que você deve essa sua ascensão repentina nas pesquisas? Caprichei, né? Essa sua ascensão repentina nas pesquisas. Você, Adilson, essa minha subida nas pesquisas, rapidamente, entendeu? Ele deu a volta. Não é ascensão, é subida. Não, mas aí você vai ser popularesco, você vai ser vulgar, não, vou ser simples, vou ser envolvente, entendeu? Cativa. Exatamente, é você se colocar na posição da maioria do seu auditório. Aí você está falando aqui para um auditório elitizado, né, erudito, né, clássico. Vá com o seu português clássico, vá com toda a sua classe, mas de vez em quando dê um ar de naturalidade, usando palavras simples, né? Você pode ser simples sem ser vulgar, pode ser popular sem ser chulo, sem ser popularesco. Você acaba passando naturalidade, entendeu? Essa questão da naturalidade, eu acho muito legal. Eu assim que eu comecei a fazer palestra, eu já fazia algumas, né, para públicos pequenos aqui na região, lá em Niterói, em São Gonçalo, sempre sobre direito previdenciário, mas sempre assim, coisas específicas e pequenas. E aí, quando começou, de um tempo para cá, eu comecei a ser convidada para fazer eventos maiores e palestras e tal. E eu me lembro de uma palestra que eu fui dar na OAB do Espírito Santo, de Vitória. O nosso juiz federal, doutor Rodrigo Reis, até estava presente nessa audiência pública. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, uau, quanta gente! E tinha gente do Brasil inteiro falando, era assim, eu acho que eu era ali a mais crua de todo mundo, né? E eu olhei para aquilo, falei, caraca, doutor Rodrigo aqui, e um monte de gente importante, eu em outra cidade, em outro estado. E aí eu lembrei de uma coisa que meu pai falou para mim, que a gente tem que causar essa empatia, né, que você falou, nas pessoas. E elas nos analisam ali logo nos primeiros minutos, né? Nos primeiros segundos você é avaliado. Se você vai, se a plateia gosta ou não de você. Mas ele sempre fala assim para mim, Lília, conta uma história, porque as pessoas elas gostam de se identificar com alguma coisa. E eu lembro que eu logo lembrei daquilo, eu já tinha preparado uma história para contar logo no início, e de fato eu percebi que a plateia ela se voltou para mim. Eu acho que ela percebeu exatamente a minha condição ali de, assim, talvez iniciante, né? Realmente iniciante numa plateia importante, grande, num evento como aquele. E eu ali, das mais cruas, ao final, eu fui elogiadíssima, e até hoje a OAB do Espírito Santo de Vitória me convida, a ESA me convida para dar palestras lá, dar aula, inclusive agora me chamaram para fazer um evento lá em maio, que eu vou com todo prazer. Mas, assim, essa questão que você falou, de se sentir, das pessoas sentirem que você é parte delas, faz com que elas se voltem para você, né? E isso eu senti muito quando eu comecei a fazer palestra. E, assim, essa questão da timidez, eu sou tímida também. Eu sou muito tímida. Eu toco piano desde pequena, então, assim, aprendi lá com Conceição de Maria no conservatório, tia Cal, tia Bey, você lembra dessas pessoas ilustres da cidade? Então, assim, a gente sempre fazia
audições, né? Então você aprende a tocar para plateias e tudo, mas quando você vai falar para a plateia, eu me senti assim, uau, como que eu vou fazer? E aí eu fazia isso dessa questão da história, e que eu não deixo de fazer nunca, porque eu percebo que eles se voltam para a gente. É uma ótima técnica, que eu costumo usar bastante também, né? E eu sempre contava a história, olha lá onde eu moro, tal, é assim, aqui é assim, né? Sempre me colocando num nível, né, mais acessível, nunca me colocando, né, numa posição de destaque em relação à plateia. Se você ocupa uma posição de destaque, e é importante, né, que você ocupe, as pessoas que vão te assistir uma palestra esperam isso de você, você tem que fazer com que elas percebam, com que elas entendam no conteúdo que você apresenta. Pelo conteúdo que você está apresentando, elas vão lendo você, vão te identificando, traduzindo você. Olha, essa menina é novinha, mas ela tem bagagem. E é muito importante quando você for, né, falar em público, nunca se exaltar, mas também não se diminua, né? Você ali viu que tinha uma presença ilustre na plateia, uma pessoa, né, de grande respeito, de grande importância, uma celebridade, mas você não pode, olha gente, está aqui o fulano de tal, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não, né? Não tem necessariamente que tocar que ele está na plateia. Se for fazer isso, faça dentro do contexto daquilo que você está fazendo, né? Vai ter uma hora certa, né, para você poder fazer isso. E nem diga, puxa, quem sou eu para estar aqui? Gente, eu estou muito honrada de estar aqui, eu não mereço estar aqui, eu sou tão pequena, eu sou tão nova nisso, eu estou tão crua. Deixe que as pessoas percebam que você é nova, elas vejam o viço, né? Você, né, dali, né, o viço, né, aquela coisa viva, forte, da planta viçosa, elas vão perceber, nossa, menininha danada, hein? Né? Porque quando você se coloca numa posição, primeiro deslize que você dá, né, a primeira rata que você comete é ela tem razão, ela não devia ter estado aqui, quem convidou essa menina? Né? Agora, outra coisa que é importante para o palestrante, para o apresentador, nunca comece uma palestra, nunca comece um pronunciamento seu, seja numa audiência, seja numa apresentação, seja num julgamento, dizendo vou ser breve. Porque quando você fala vou ser breve, você já cria expectativa no sujeito. Falou, quando fala assim que vai ser breve, é porque o cara vai demorar. Deixa fluir. Né? Outra coisa que as pessoas falam também, estamos caminhando para o final. Isso não é bom. Quando você fala estamos caminhando para o final, duas coisas acontecem. Uma parte da plateia não acredita, porque quando o cara fala assim, ele vai falar muito ainda, e outra parte começa a olhar pelo relógio. Caramba, ele falou que está caminhando para o final, então vai dar tempo de eu pegar aquele ônibus que passa daqui a 5 minutos. Aí já não presta mais atenção, e você vai conduzindo, que a pessoa nem percebe, né, que você está enrolando. Quando ela notar, você já falou muito mais do que ela esperava ouvir, porque você não preparou, né, o espírito dela para um término, para um fechamento. Outra coisa também que eu vejo muito em muitos comunicadores hoje em dia, você tem um conteúdo bom na sua palestra, você tem um conteúdo bom na apresentação que você preparou. Nunca crie expectativas demais. Gente, eu estou aqui hoje, preparem-se. Eu passei dias preparando essa palestra, aí vocês vão se emocionar. Vocês vão ouvir coisas aqui que vocês nunca ouviram, pronto. Primeiro, uma parte da plateia vai achar que você é um exibicionista, que você se acha, e aí já acontece uma certa aversão a você. E segundo, aqueles que acreditam em você já ficam um pé atrás. Quero ver se vai me emocionar mesmo. Quero ver se ela tem bagagem, se ele tem bagagem mesmo para me impressionar do jeito que ela acha que vai me impressionar. Então, você tem um conteúdo, você tem um conhecimento, você estudou, você se preparou, deixa rolar e comece também a se divertir com aquilo.
aquela palestra, aquela apresentação, aquela defesa que você está fazendo, não pode ser apenas um mero cumprimento de um compromisso profissional. Você tem que saborear aquela sua fala, aquele seu pronunciamento, tem que ser feito sem pressa. Você tem um tempo a cumprir, você sabe que você tem um tempo a cumprir, mas no momento em que você está com a palavra é sua. Saiba usá-la, saiba respeitá-la, saiba saboreá-la e você vai transmiti-la de um modo agradável para quem te assiste. Lembre-se, as pessoas estão te assistindo, elas só vão te julgar se você se tornar chato, se você se tornar inconveniente, se você se tornar arrogante. Use o caminho da naturalidade, que aí tudo fica mais fácil. Eu acho incrível isso. E a gente volta nesse ponto da naturalidade, né? Que é ser o mais natural possível. Eu, quando comecei a fazer live aqui no Instagram, eu usava filtro, por exemplo. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: por que você usa filtro? Um filtro assim, então não precisa. Seja um pouco mais natural. Você vai, as pessoas vão reconhecer mais você. E eu falei: sabe que é verdade isso? E aí, cada vez mais eu fui fazendo com menos filtro. E assim, hoje eu tô com umzinho pequeno, mas na última eu nem usei. E eu acho que fica a personalidade, né? Que as pessoas querem identificar e sabem quem é. Né? E agora eu quero te perguntar uma coisa muito legal. Ih, gente, a hora tá passando rapidíssima. Acho que tem que ser a última pergunta. Sobre o branco. Eu não posso deixar de encerrar essa conversa sem falar do branco, porque o branco, eu vou confessar, já aconteceu comigo num treinamento em Joinville, onde a gente estava fazendo um treinamento específico para palestrar, e no treinamento eu dei um branco. Depois eu voltei e fiz a palestra do início ao fim, foi linda. Mas assim, por que esse branco acontece? Por que isso? Isso pode acontecer por diversos motivos. Às vezes você não se preparou tão bem, mas no seu caso você havia se preparado. Isso pode acontecer porque, de repente, você ficou confiante demais. Me preparei muito, já fiz essa palestra outras vezes e vai ser tranquilo. Esse vai ser tranquilo, ele funciona direto na sua emoção. E estar tranquilo demais te leva a um relaxamento que vai fazer com que você tropece, entendeu? É muito comum, né, acontecer esse tipo de coisa. E aí, você tem que se permitir ter medo. Você tem que se permitir ser tímida antes de começar, até a hora de começar. Eu falo isso para as pessoas, né? Durante agora as últimas eleições, eu fiz uma série de entrevistas, eu entrevistei aqui dezenas de candidatos a vereador, entrevistei vários candidatos a prefeito, e todos eles chegavam aqui muito nervosos para dar entrevista. O blog tem uma repercussão muito grande, e eles diziam assim: Adilson, eu estou muito nervoso. Eu falava: se te serve de consolo, eu também estou. Mas você fica nervoso até hoje? Que é isso, rapaz? Como é que pode? Não, você não pode. Como não pode? Eu posso. E mais que isso, eu devo ficar nervoso. Porque quando eu fico nervoso, se eu fico nervoso até hoje, algumas coisas boas estão acontecendo. Primeiro, eu estou me importando com a qualidade do que vou fazer. Segundo, eu estou respeitando você na condição de entrevistado. Eu quero o melhor de você. Terceiro, eu preciso ter prazer. Eu preciso me emocionar. No dia em que eu não ficar nervoso, no dia em que as mãos não suarem um pouco antes da entrevista, é porque eu estou indiferente ao meu trabalho. E sendo indiferente ao meu trabalho, eu vou fazer de qualquer jeito. É como aquele cara que está cantando numa churrascaria, ele bate no teclado e canta assim, olhando para o nada. Né? Por quê? Porque é automático, ele ligou o automático. E
quando ele sente o que está fazendo, quando ele se importa, quando ele curte, quando ele saboreia o que faz, ele canta olhando para o público, ele sorri, ele fica mais sério, ele faz caras e bocas. Por quê? Porque ele ainda curte. Se você não tiver esse friozinho, você não vai curtir. Então, é fundamental essa preocupação. Olha, eu já fiz essa palestra dezenas de vezes, mas tem uma coisinha ali que eu gostaria de melhorar. Cara, eu vou melhorar isso hoje, eu vou fazer um pouco diferente. Pô, mas será que eu devo me arriscar? Será que vai ficar bom? E é exatamente isso que te faz ficar ligado no conteúdo, e o branco vai acontecer menos vezes, entendeu? Pode até acontecer, mas quando ele acontecer, você vai se redirecionar bem rapidamente. Uma coisa que me incomoda muito, estou estudando, né? Eu sou jornalista profissional, eu tenho registro profissional, mas eu não havia cursado ainda a faculdade, estou concluindo a faculdade de jornalismo agora. E uma coisa que me incomoda muito nos professores, né, é aquele que é uma pausa para você se achar, né? Eu estou aqui falando para vocês hoje, eu gostaria muito de falar sobre uma coisa, sobre essa nova lei. Todo mundo sabe que esse ano é porque você está fazendo uma vírgula, está fazendo uma pausa para relembrar o que você ia dizer. Isso passa o quê para a plateia? Insegurança. Combata o ele é aquele sabe, no meio da frase. Ele é tão ruim quanto o branco que pode te acontecer, tá? E o ele acaba sendo, ele não é um branco, né? Ele é uma bengala. Você se apoia nela até reencontrar, até reconectar a frase. Mas uma coisa boa para o branco não acontecer é você estar sempre preocupada. Já fiz isso várias vezes, mas hoje é diferente. É uma outra plateia. Não, mas eu já estive aqui várias vezes, né? Eu já conheço esse público. Não. São pessoas que, como você, elas estão sujeitas a mudanças de comportamento por causa das coisas que viveram até chegar na sua palestra. Saíram super a fim de te ouvir, mas no meio do caminho aconteceu algo que deixou essas pessoas chateadas e elas já não estão mais tão a fim de te ouvir. Então, se você for displicente, elas vão perceber e aí a coisa vai pelo ralo. É melhor você ficar sempre focada, mesmo que você esteja falando para a mesma plateia de várias vezes, seja caprichosa como você sempre foi. E quando acontece o branco, Adilson, como fazer? Eu uso o Não. Aproveita o branco para fazer uma pausa dramática. Mexe no cabelo. Entendeu? Você entendeu? Você está em cena. Mexe no cabelo. Respira. Eu usava muito isso no rádio, né? Às vezes eu queria que a mensagem que eu estava lendo se prolongasse um pouco mais e eu falava, meu amigo, sempre chega um momento, eu estava tentando me reconectar porque eu tinha perdido o fio da meada. De repente eu tinha falado muito e perdi o fio da meada. Meu amigo, chega um momento em que você é obrigado a contar até 10. E aí você para, respira fundo, conta. Enquanto isso está voltando. Aquilo que eu perdi, que causou branco, está voltando, entendeu? Então você pode usar isso com a plateia. Gente, peraí, eu estou indo rápido demais. Eu acho que eu estou indo rápido demais. Vamos respirar fundo? Fecha os olhos, respira fundo. E aí, gente, o que eu ia falar? Não, você está pensando. Aí vem o que você está... Você enganou a plateia? Não, você não enganou a plateia. Você não permitiu que aquilo que você estava levando perdesse qualidade, perdesse ritmo e se tornasse chato para quem te assiste, entendeu? Existem técnicas. Vou dizer, gente, deu um branco aqui? Pode dizer de vez em quando, mas não faça isso com frequência. Senão vão dizer, nossa, tem branco toda hora, o que é isso? A pessoa do branco fica marcada. A mulher de branco, a mulher do branco. O cara do branco. O cara do branco, entendeu? Então isso não é legal. Vai acontecer, vai ter um dia que nenhuma técnica vai te ajudar a se reconectar e talvez você tenha que lançar mão de dizer, de admitir, gente, deu um branco aqui. De vez em quando pode. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Os grandes mestres, os grandes gênios, né, de diversas atividades passam por isso, né? Qual foi o craque que nunca perdeu um pênalti? Né?
nunca errou o gol, né? Isso acontece, mas não pode ser frequente, senão o clube não renova o contrato, ele deixa de ser ídolo, né? Sim, não, sem dúvida. Eu acho que isso tudo que você está dizendo é assim, a pura nata da vivência, né? E a gente só aprende isso, essas técnicas, às vezes é muito na prática, né? Na prática, só na prática. Vivendo, estando ali na plateia, porque cada plateia, como você disse, é uma e é única. Eu percebo isso, assim, não adianta, às vezes, eu ir com uma... Eu frequento muito congresso, então, às vezes, eu vejo muitos, os mesmos congressistas, os mesmos palestrantes contando a mesma piada. Aí eu falo, poxa, esse aí é o professor da piada só. Porque, poxa, no congresso passado foi essa, agora a mesma, não vai nem mudar. Então, lógico, pra gente que fica fazendo palestra, hoje você é convidado para uma, amanhã é outra, te cansa, às vezes, fazer várias coisas diferentes, mas é necessário porque a plateia, às vezes, se repete. As pessoas começam a perceber que você não mudou o teu discurso e fica, poxa, não tem uma novidade, não trouxe uma coisa nova, né? E eu acho que isso também é um respeito à plateia, né? Eu fico muito preocupada com essa questão de não repetir muito os temas, apesar que eu gosto, por exemplo, muito de falar sobre pensão por morte. Estou escrevendo um livro sobre pensão por morte. Estou terminando a gravação de um curso de pensão por morte. Assim, é o meu tema, mas assim, eu não posso ficar só falando sobre isso. Eu preciso falar sobre outras coisas, porque senão eu viro aquela professora de um tema só. Aí já falo, não vou convidá-la, porque, não, só fala sobre pensão por morte, não. Vamos chamar uma outra, eu já ouvi isso, sabe? De outras pessoas. Então, essa questão do respeito à plateia que você está falando, do frio no estômago, eu vou te dizer, eu sinto isso muito, assim. Eu muito suada. Bom, caramba, é bom. Aí o meu esposo fala assim para mim, quando você falou de pegar o microfone, quando você pega o microfone você está confortável, ele fala assim para mim, Lília, você quando começa a falar, você se transforma, você fica outra pessoa, porque eu sou tímida, eu sou quietinha, sabe? Mas você vê, a gente está falando aqui, não sei se o Instagram vai derrubar a gente, mas assim, a hora passou e a gente nem percebeu, né? Então, verdade. É muito rápido. Então, olha, eu não sei se eu gostaria de passar para você fazer suas considerações finais, porque a gente já está falando um pouquinho de tempo, para a gente não ser derrubado. E quero te agradecer já de antemão por ter aceito. Foi um papo maravilhoso. Acho que quem ouviu e quem vai ver depois vai gostar muitíssimo por pelo que você trouxe de aprendizado para a gente, da tua vivência e da tua história também, que eu achei linda. A tua história de criança, dos teus sonhos da pessoa que você se tornou e da pessoa importante para a nossa sociedade, no sentido político, no sentido social, e como um cidadão brasileiro, a função que tu levas, assim, para a cidade de Itaperuna e para a região é inigualável. Então, por isso a referência a Adilson Ribeiro, e passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Obrigado. Bom, lembrando sempre, a plateia pode se repetir, mas o dia daqueles espectadores nunca é igual. Assim como seus dias são diferentes, eles, naquele momento, podem não estar no melhor dia, podem não estar no melhor astral. Então, levar novidade, como você disse, é fundamental. Se o cara já está ali meio chateado de estar ali porque ele queria estar, mas no caminho aconteceu alguma coisa que acabou com o dia dele, se você repete a mesma piada do congresso passado, aí pronto, aí você acabou de enterrar o dia dele. Mas se você vem com uma novidade, você vai melhorando,
E é muito bom quando a pessoa no final diz para você, caramba, eu cheguei aqui cansado, cara, olha, mas eu não consegui parar de ouvir, estava tão bom. Isso é muito bom. Então, isso aí é importante. Saiba, né? Você não é um robô e seus espectadores também não. Eles querem coisas novas, eles querem que você toque a alma deles de um modo diferente. Eu agradeço a oportunidade e torço, né, por advogados cada vez mais preparados, desinibidos na fala e cada vez mais comprometidos com a verdade. Que os advogados brilhem sempre e sejam cada vez mais empáticos, porque se tem uma profissão que depende muito de empatia, se tem uma profissão que... Um colega me ligando para me passar uma informação. Se tem uma profissão que a empatia colabora com ela e a enriquece, é a profissão de advogado. Um abraço, doutora Lilian, foi um prazer muito grande. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram, aqueles que vão assistir posteriormente. É uma gratidão muito grande, como eu já disse aqui. Espero que esse seja o primeiro de alguns que possam vir, outros bate-papos para frente, quem sabe. Vai ser um prazer. Para a gente esticar um pouco mais esse assunto. E foi um grande prazer e muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau, Boa noite. até a próxima. Até a próxima.